Olá pessoal, bom dia. Pessoal, não é fácil falar a verdade, não é fácil defender as suas convicções, defender aquilo que você acredita. Isso envolve princípios, valores, passado de geração para geração, e principalmente no dia de hoje, que nós vivemos uma polaridade política muito forte, e isso se reflete em grupos sociais, em grupos de WhatsApps, em conversa, em círculo de amigos, não é verdade? Então, existe sempre, em toda a cultura, um pensamento predominante, algo que precisa ser quebrado, são tabus, e de certa forma, a ideologia marxista, leninista, ela se tornou predominante aqui no Brasil, a partir aí de meados dos anos 80, com a ascensão da esquerda na política brasileira, com o fim do regime militar. A partir daí, os jornais, as revistas, as TVs, passaram a dominar, passaram a impor e recontar a sua história. Começaram com a história do período mais conhecido como regime militar, e foi divulgado isso de forma universal aqui no Brasil como ditadura militar. Então é isso, aprendemos no nível de histórias, aprendemos com os nossos professores, seja de história, seja de geografia, de ciências sociais, e inculcaram na nossa cabeça que nós tivemos aqui uma ditadura militar. Então, claro, isso cristalizou na mente de crianças que se tornaram jovens, depois adultos, e depois mestres e doutores. E é difícil você tentar desmistificar algo que está cristalizado na cabeça das pessoas. E isso muitas vezes é involuntariamente, ou na maioria das vezes é involuntário. A pessoa não tem ciência, ela acredita de forma bem cristalizada de que ali é a verdade absoluta, não é verdade? Então é isso. Em grupos de amigos, não deixe de defender aquilo que você acredita, só assim nós iremos reconstruir a nossa história ou trazer a verdade, E você vai encontrar resistência com seus amigos de 30, de 40 anos, que não vai aceitar, que pode colocar em risco algo que você construiu, que é uma relação de amizade com parentes, com amigos, mas a verdade tem o seu preço. O maior exemplo disso foi o nosso Cristo Messias. Ele pagou um alto preço por falar a verdade, mas a verdade liberta, a verdade traz luz para a nossa mente, para o nosso coração, para nossos caminhos, E é lamentável que a grande maioria, na verdade, prefere silenciar, preferem ficar quietos, preferem negar a participação dele como sujeito da história, e tem a oportunidade, muitas vezes, em contestar uma mentira que está sendo imposta para um grupo de pessoas, E ele poderia contribuir, como que fosse um soldado formando um grande exército contra a mentira, contra retóricas, contra narrativas, em especial neste momento político, contra narrativas políticas. Mas a grande maioria mesmo se acovardam e silenciam, E muitas vezes, para não terem problemas, eles preferem apoiar aquele que proliferam estas mentiras, Mentiras sobre pessoas, mentiras que destroem reputações, mentiras que desconstroem aquilo que nossos ancestrais passaram para nós, São culturas seculares que foram sendo destruídas ao longo desses 30, 40 anos, e havendo uma aceitação por maior parte da sociedade, que teve a forte influência das redes de televisão, em especial a Rede Globo, que cristalizou na mente das pessoas a contracultura, a contra-verdade, ou melhor dizendo, a mentira. E assim se foi, tornando-se uma geração cega, uma geração sem história, uma geração sem registro, porque os registros verdadeiros foram destruídos. Então, temos hoje uma geração que precisa se acordar, Estamos tendo uma grande oportunidade, com esse grande movimento conservador que nós vivemos, a história está sendo recontada através das redes sociais, através da internet.
E não perca esse instrumento para você ser um sujeito da história deste seu momento. Você precisa deixar um legado, né? Mas você não vai deixar legado construindo um castelo em cima de um monte de areia, que é toda esta mentira nefasta que a esquerda impregnou em sua cabeça, seja através da TV, seja através de contos do vigário, né? Políticos populistas, como por exemplo Luiz Inácio Lula da Silva, e por aí vai. Então, seja alguém de direita, tenha orgulho do que você é, tenha orgulho de ser da cultura ocidental, da cultura conservadora cristã, tenha orgulho de prezar pelos princípios e valores que você herdou dos seus pais, dos seus avós. Não se envergonhe de si próprio, não se envergonhe de sua história, seja um sujeito da sua história, conte a sua própria história, não é? Buscando a verdade, buscando o contraditório. E se alguém dentro do seu grupo social, dentro do seu círculo de amizade, estiver impondo essa história maldita, esta retórica mentirosa, não é? Como por exemplo, sobre os políticos conservadores do passado, né? Os militares que tiveram seus erros, mas tiveram suas virtudes, desconstrua, não tenha vergonha de falar a verdade, defenda o que você acredita, defenda a sua fé, defenda a sua religião, defenda aquilo que você acredita, a educação dos seus filhos, que você é o responsável pela educação dos seus filhos, que o Estado não tem que se intrometer dentro da sua casa, não tem que designar aquilo que você tem que falar, tem que ler, aquilo que você tem que comer. Não deixe que os mentirosos de plantões decidam aqueles que têm que te governar o seu país, a sua comunidade, o seu estado, a sua nação. Você é um cidadão, você é o sujeito da história. O artigo 1º da Constituição diz: todo o poder emana do povo e você faz parte desse povo. Não se considere um coadjuvante, não se considere um mero número dentro de uma esmagadora maioria. Você é essencial, seu pensamento, mas você precisa manifestar, você precisa acreditar e ter coragem. Saia da inércia e seja um protagonista deste momento que vivemos, porque o futuro do nosso país, o futuro dos seus filhos e o seu legado depende do seu posicionamento. Um forte abraço a todos.